Fala pessoal, você tá no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência. Segue a gente aqui nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, tudo só jogar Sebrae, YouTube também, joga Sebrae Previdência que você acha, tá? E no Spotify, se você quiser assistindo a gente, quer ouvir no caminho pro trabalho, alguma coisa assim, ouvir lá na plataforma de streaming, só jogar Sebrae Prevcast que você acha a gente, portal sebraeprevidencia.com.br. Esqueceu o Instagram. Instagram, obrigado Dan, Finanças Check, segue a gente lá, Finanças _Check, uma página de educação financeira e previdenciária, um perfil lá com, cara, dicas maravilhosas pra vocês, não deixa de seguir a gente. E os contatos de relacionamento também estão aparecendo aqui na tela, nossa, é muita coisa. É isso, né? Eu tô aqui hoje, nós vamos fazer o quê? Nós viemos fazer o que nós prometemos, que é o fechamento do trimestre. Ele prometeu que ia voltar e ele voltou. E não enrolou, né, não, diretor? Isso aí, deu tempo, né? Deu tempo. Fazer. Um pouquinho atrasado, mas... Não, assim, o trimestre acabou de fechar. Vai... É. Não, cara, não acabou não. É. Mas vai dar certo, vai dar certo. Obrigado por ter vindo. Beleza, vai ser mais um prazer aí. Vamos discutir essa vez um pouquinho de economia, um pouquinho que aconteceu na carteira. Legal. Bem dinâmico, né? Dan, vamos começar contigo? Vamos. Antes disso, eu vou deixar um parênteses aqui. Vai implicar comigo não, Você né? convida o diretor-presidente para gravar. Cadê o lanchinho? Não, mas tem um motivo. Eu encomendei o lanchinho na gravação que era pra ter acontecido antes. Foi até saladinha de fruta, entendeu? É mesmo? Era saladinha de fruta. Só que o que aconteceu? A gente teve que desmarcar a gravação por motivo de força maior, né? E hoje não deu pra encomendar o lanchinho, porque, pô, de manhã e tal. Não deu. Não rolou. Ótimo. Tu gosta, né, velho? Só pra pirraçar um pouquinho. Aproveitando que você pirraçou, eu quero começar contigo. Faz pra gente um overview, assim, um panorama do trimestre. Da economia, os principais pontos pra gente. Acho que esse ano vem sendo marcado aí pela dificuldade, né? No mercado vem sofrendo bastante. A gente está ainda num ciclo de alta de juros, né, mundial. Né? Por exemplo, os juros dos Estados Unidos aí nos maiores patamares da história, saiu da banda de 4 a 4,25 e agora, recentemente, né, já está na banda de 5 a 5,25, então continua aumentando. A gente tem a manutenção de juros aqui no Brasil, né? Continua a 3,75. Não sei se para agora, para esse primeiro semestre, tem a redução. Né? Continua alto, tem um juros real bem alto, que a inflação deu uma segurada um pouquinho, mas segue aí o ciclo de alta, não o ciclo de alta, mas uma manutenção da taxa de juros. Né? Nós tivemos aí, acho que era o grande esperado para o mercado, aí, a medida do novo governo, de divulgar aí o que seria o novo arcabouço fiscal. Né? Como que seria feito aí o controle de receitas e despesas do governo. Né? O mercado esperava essa notícia, né? Reagiu bem, né? Até que teve uma boa reação. Se reagiu bem, se não... teve uma boa reação, só que teve uma mudança, né? Porque antes os gastos públicos eram limitados à inflação do ano anterior. Né? Agora a tendência é que os gastos aumentem à medida que a receita aumenta. Isso pode ter algumas situações ali não muito boas, né? Porque tem como aumentar mais a receita e justificar os gastos, né? Mas veio aí a nova medida a princípio. Né? Mas o mercado respondeu bem, reagiu bem. Claro que a questão do fiscal é muito importante, porque a gente parar para pensar, para uma economia prosperar, ela precisa estar com o fiscal ajustado. Não é garantia de que vai dar certo, mas é um mínimo para que dê certo, o fiscal tem que estar ajustado. As receitas e despesas do governo têm que estar equilibradas. Então aí, isso aí é um ponto de atenção para o nosso governo aí, que os próximos anos como que vai seguir. É muita coisa, né? Verdade, dinâmico, né? Mas é aquilo que a gente sempre comenta, que a economia é algo muito dinâmico, não dá pra gente... Por mais que tente prever, nunca é certeiro, assim, 100% garantido, não é? A gente sempre comenta sobre isso. E o Sebrae Previdência, no meio desse cenário, como que... Reagiu. Como é que a gente reagiu? Como foram os nossos investimentos aí no meio? Então, o Dan acho que resumiu brilhantemente aí o que aconteceu, né, sobre a parte da política monetária, do Banco Central, questão fiscal, que é o que o mercado está olhando. Só que a dinâmica ali é o que a gente sempre fala, né, o mercado está sempre olhando para frente, né, e a dinâmica de subida de juros, que foi a tônica aí das políticas monetárias do Banco Centrais, não foi necessariamente o que aconteceu no mercado financeiro. Ué? Porque, como eu te falei, o mercado sempre antecipa. Sim. E aí vamos dizer, essa restrição, né, da oferta monetária que é com o aumento de juros que o Banco Central faz,
gerou também muitas incertezas na economia, né? Desaceleração econômica, e nos bancos e algumas empresas começaram a ter problema de crédito, o juro muito mais alto. No caso dos Estados Unidos, a questão dos bancos é uma questão um pouco mais difícil de entender, mas assim, a subida de juros fez com que esses bancos tivessem uma demanda por parte de quem coloca o dinheiro no banco por uma remuneração maior. Como isso o banco não estava conseguindo honrar, tentando simplificar isso, houve uma onda de saques desses bancos. E muitos tiveram problemas. Isso é perigoso? Isso lá nos Estados Unidos, né? Sim. Aqui no Brasil a gente não teve essa dinâmica. Mas ainda assim a gente teve reflexo no crédito, né, das empresas de uma forma geral. Então essa tônica toda fez com que o mercado precificasse que, em que pese ainda a inflação de curto prazo ainda é uma ameaça dos Estados Unidos no Brasil, para o longo prazo o mercado já está vendo uma desaceleração econômica e as curvas de juros começaram a cair, e caíram muito fortemente em função até da quebra desses bancos, né? Então o que a gente viu no mercado é uma curva de juros caindo, então os juros para o médio prazo está mais baixo que os juros agora atual, e isso movimenta muito o preço dos títulos, né? Então foi uma dinâmica que foi acelerada pela quebra de alguns bancos americanos, e a mudança foi muito repentina. Então pegou muita gente de surpresa. Então eu diria que o mercado como um todo, os fundos de renda fixa, Dan está acompanhando bastante, na verdade os fundos que investem em renda fixa, na sua grande maioria tiveram um resultado abaixo aí do esperado, porque essa mudança muito repentina da curva de juros reprecifica todos os títulos. E aí ninguém estava esperando, né? Então foi um trimestre de novo difícil. Mas sempre é. Você sempre fala isso pra gente. Pois é ruim. Mas assim, o que foi positivo aí de resultado é que na verdade a gente estava um pouco preparado, a gente estava preparado para esse cenário, obviamente que a intensidade foi maior, e a gente se defendeu, né? Enquanto você teve muito título de crédito, né, de empresas, tipo Americanas, Light, algumas empresas do setor de varejo, tiveram problemas para honrar seus compromissos, e os fundos de crédito, né, que hoje a gente vê muita demanda, né, Dan, quantas pessoas têm falado de crédito privado, fundo de crédito privado com você? São a maioria, pessoal querendo, bem questão de portabilidade, né? Sim. Aí às vezes eu acho que não é nem a questão da pessoa entender muito o racional, é mais o assessor, o gerente do banco que empurra, isso aqui está com uma rentabilidade boa. Passada, né? Passada. Mas e aí, rentabilidade passada não garante. Pois é o que a gente sempre reforça. Então o que está acontecendo? Os últimos 24 meses foi muito bom por crédito, fundo de crédito, e agora no ano esses fundos estão, em grande maioria, rodando negativo. Então, assim, agora que as pessoas estão migrando para lá, e de repente já não é o momento adequado por causa dessas incertezas aí dos juros. Então a gente mitigou esses efeitos, tá, na nossa carteira, e no comparado novamente, aí, a gente também sempre fala isso, novamente no comparado com a média da indústria, a gente está bem melhor, né? Então na média, os fundos todos os fundos abertos, é uma média que não exclui nenhum fundo de previdência aberta. No trimestre, você vê essas dificuldades todas, renderam 0,89, porque a bolsa caiu muito, né? A bolsa caiu 7% no trimestre, diante desse cenário. Então, na média, esses fundos de previdência renderam 0,89 e a gente rendeu acima da inflação novamente, né? Então, a gente, na média, rendeu perto de 2,40, o conservador perto dos 3%. Então, uma diferença muito grande em relação à média da indústria, que foi impactada por esse cenário de incerteza do crédito, né? Principalmente, né, que foi impactado lá fora, e da incerteza dos movimentos de curva de juros. E bolsa, que caiu 7% no trimestre, né? Então, assim, para quem estava nesses produtos mais arriscados, teve certamente rendimento negativo no trimestre, e a gente mitigou esses efeitos novamente. Então pode ser que o nosso trimestre foi bom. Foi ótimo. Assim, no relativo foi ótimo. A gente foi muito bem, e a gente já vai marcar, né, para o próximo trimestre, mas já antecipo. A gente está começando aí o segundo trimestre, pelo menos, enfim, está bem no início, né, Kalel? Mas sim, a gente já preparado para esse cenário, se esse cenário de arcabouço fiscal, que trouxe um pouquinho mais de confiança para os agentes financeiros continuar, a gente deve ter um trimestre muito bom, e começou ótimo, né? A gente está
o mês de abril e maio aí. Mês de abril, já antecipando, o perfil arrojado foi o melhor perfil, né? Rendeu acima do CDI, já reverteu esses problemas pontuais, e maio está começando assim também. Vamos ver se não temos novas surpresas, mas a gente já mudou a carteira basicamente para pegar esse cenário de uma expectativa de inflação para frente mais controlada e curva de juros no movimento descendente, né? Então... Legal, e aproveitando que o Raul falou sobre perfil de investimento, né, citou aqui o arrojado, eu quero falar duas coisas. Primeiro, não é porque o perfil arrojado você saiu bem agora, né, nesses usos, que a gente tá falando pra você mudar pro perfil arrojado, não. Eu adoro que você fala assim, o alecrim dourado, tá ligado? Não, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente já gravou um podcast sobre isso, a gente vai deixar aqui no card, mas tem várias coisas que você precisa levar em consideração para escolher o seu perfil de investimento, no caso do plano Sebrae Prev, que tem 3 opções de perfil, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. E a segunda é que a campanha ainda está no ar. Mas, tá? Kalel, só aproveitando, acho que é importante isso. Lembra, e a gente falou sobre isso quando a gente fala, né, o vídeo acho que está disponível para todos, do perfil. As pessoas geralmente estão olhando a notícia, não estão acompanhando o mercado e fazem a migração no momento errado, né? Sim. Por isso que é muito dinâmico, é muito difícil acertar. Então vamos supor, a gente provavelmente está vindo para o segundo mês de positivo para o perfil arrojado. Só que quem está olhando cenário, notícia, é justamente que você está muita gente discutindo de sair. Então é aquilo que a gente discutiu, tentar adivinhar essa dinâmica, para quem não está no dia a dia, é muito difícil. Então, restrinja a sua decisão à sua característica. Ao apetite a risco que a gente fala muito. O longo prazo e tal. Não tenta adivinhar. Acho que essa questão de tentar adivinhar o ano que vem qual vai ser o melhor, qual vai ser o pior, é a pior decisão, né? A gente já falou bastante hoje, só reforçando. Sim. Uma coisa que eu gosto de falar, pessoal. Eles às vezes ligam, falam, não estou querendo trocar, não sei o quê, na dúvida, né? Eles querem que a gente indique de toda forma. Eu não vou te indicar. As pessoas querem se isentar da responsabilidade, mas a gente não pode. Mas a questão é assim, fala assim, olha, investimento, qualquer um que seja, independente se aqui, se você tem outros investimentos fora, faça sempre o seguinte, deita no seu travesseiro e durma tranquilo. Você não está preocupado com a guerra, você não está preocupado com a China, você não está preocupado com nada. O que está acontecendo lá fora? Você vai deitar e vai dormir tranquilo. Então acho que esse é o caminho. Você escolher um investimento que você fique seguro. Independente de qual que seja, né? Aí tem que botar a mão na consciência, tentar avaliar. Né? Conhecimento ajuda, que você conhece mais, você tem mais segurança, né? De ir atrás de outros investimentos. E eu acho que tudo isso que a gente falou, a questão que o Raul falou da reação do mercado dos juros, né? Tipo, o mercado, a política monetária subindo juros e o mercado reagindo de outra forma. Então, para a pessoa física fazer essa gestão por conta própria, é muito difícil. Né? Então, por isso que é bom ter a expertise de alguém que vai fazer essa gestão de investimentos para você. A gente teve agora, esse ano, alguns casos de pessoas querendo resgatar para investir em títulos de renda fixa. Porque não paga imposto. Risco de crédito que teve agora. Tem vários fundos imobiliários, por exemplo, que tem CRIs, né? São os créditos recebidos imobiliários. Não paga imposto. Só que vai ver a inadimplência. Não estão conseguindo arcar com os custos. Né, dessa dívida. Então essa gestão, fazer essa gestão pessoa física, se você não é de mercado, se você não está no dia a dia, é muito difícil. E olhar o retrovisor é a pior maneira de decidir. Aí você faz o quê? Confia na equipe do Sebrae Previdência. Que já vai que está entregando excelência. Não é? Certeza. A gente mitigou nos últimos 3 anos todos esses cenários mais adversos, quebra de empresa aqui. Legal. A gente não escapou de tudo aí com bons resultados. Participante pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Um dado curioso, que a gente estava analisando um fundo semana passada, de crédito privado. Nos últimos 48 meses, em nenhum mês o perfil conservador ficou abaixo do CDI. O nosso. E esse fundo de crédito privado, que era uma recomendação, né, de alguém de um banco, na verdade, em que pese o resultado foi bom, até pelo carrego do que a gente falou, foram 2 anos bons e um ano agora muito ruim. O resultado na média não foi ruim, né? Sim. Mas você teve nesse período de 48, enquanto o nosso não teve um resultado um pouquinho melhor do que o histórico todo desse fundo em 48 meses, nenhum mês negativo. O fundo acho que teve 4 ou 5 meses negativo, né? Então você vê a diferença de diversificação, tudo que a gente já comentou, né, cara? Tudo. Sabe aquilo que a gente fala da constância dos investimentos, né? Sim. Eu sempre falo nas palestras, se você tem R$100, você perde 50%, você tem R$50. Para você recuperar isso, você precisa de uma alta de 100%, Sim. Não de 50%. A constância nos resultados, que tem acontecido aí com o perfil conservador, mostra muito isso. Porque por mais que esse outro fundo que tenha tido um rendimento muito bom para trás,
num período desse que ele sofre, você pegar o acumulado, ele fica com rendimento abaixo. Aí. E como a gente fala de previdência, a pessoa quer previsibilidade, quer segurança, né? Uma pessoa que já está ali assistida e recebendo uma renda, ela não pode ter esse tipo Não de pode oscilação ficar no arriscando, patrimônio, não tem como. né? Então, a consistência dos investimentos para o longo prazo trazem resultados aí bem melhores do que esses, muitas vezes, uns ganhos pontuais que não são sempre, né? Legal. Falamos de tudo? Falamos. Eu quero aproveitar que estamos nós três aqui, que tinha tempo que a gente não conseguia se reunir, porque a agenda é concorrida. Nós fizemos resoluções de final de ano e o primeiro trimestre já foi. Não é, não, diretora? Sim. Como que vocês estão saindo? Você lembra a sua resolução? Puxa. Então, eu vou te falar da sua resolução. A sua resolução era ficar mais atento às pessoas ao seu redor. Então, tá. Entendeu? Como é que tá indo? Que no final do ano a gente ficou de voltar, hein? Isso aí é uma tarefa, acho que deveria ser uma meta para todos, né? Mas é uma tarefa... Não, a meta é sua. Não, mas eu digo assim, a gente deveria ter isso como um princípio, né? Mas é super difícil, né, de fazer na prática. Então, assim, acho que tem que só redobrar, acho que o meu aprendizado tem que redobrar, né? Eu já tinha esquecido, olha. Tem que redobrar. Mas no final do ano, no seu caso e no seu, porque senão não vão poder falar de vocês mesmo. A gente vai ter que trazer testemunha aqui pra saber se vocês conseguiram ou não. Vai ter que ser um terceiro Vai ter que ser um terceiro te avaliando. Você lembra qual que era a sua? De ser mais organizado. De ser mais organizado. Né? Primeiro trimestre foi bom? Tem 9 meses aí pra correr atrás, viu, meu querido? Não, mas o rol, você falou isso de ser mais atento. Ele tá, eu já reparei. Você tá. Eu tirei. Olha aí, ó. Eu tirei uma semana. Mas de férias, não vale, porque aí tem subordinação, de certa forma. Tem que ser alguém, tem que ser a esposa pra Eles lá atrás, você tem que convidar a esposa pra... Aí a esposa. Aí eu Só pra dar uma palhinha. O que você ia falar? Teve a semana de férias que eu tirei, teve um dia que o Rol mandou mensagem assim, no meio da tarde, e eu me desliguei do celular. Sim. No dia seguinte eu acordei pra ir pra academia e tal. Aí tinha uma mensagem do Rol. E aí, tá tudo bem? Foi assim, porque eu não tinha respondido. Ele falei, pô. A minha resolução era fútil, né? Que era o tanquinho. Era o tanquinho. Cara, tá progredindo. Aí. Tá progredindo. Assim, às vezes o bolo atrapalha, eu adoro um bolo, bolo. Mas tá progredindo. Não teve lanche, entendi. Talvez. Ficou tudo mais claro. Vocês têm que me ajudar, né? Então é isso. Fizemos, né? Fechou? Beleza. Fechou o rol daqui, no caso, 2 meses você volta. Não, agora vai ser. Fechamento Vamos do semestre. cumprir. A gente vai fechar o Início semestre. de julho a gente faz. Início de julho. Na verdade, vou te justificar porque que atrasou. Eu queria ter os resultados de todas as fundações, né, também. Sim, mas você tinha E comentado a gente comigo. recebe, às vezes, para consolidar isso, né, Pra trazer de todo mundo. mais dados. E aí agora a gente pôde comparar. Mas acho que em junho vamos fazer o nosso e deixa Depois a gente faz outro. Beleza, combinado, fechado. Obrigado, gente. Você que assistiu ou que ouviu a gente até aqui, não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais, elas estão aparecendo aqui na tela de novo. Rol, brigadão, Dan. Valeu. Bom, até a próxima, gente. Valeu. Falou.